partido. E olha, gente, agora 11 horas e 18 minutos. Já de antemão agradecendo aqui a paciência da Arícia, né, que está conosco aqui, esperando a expectativa aqui da nossa entrevista. Umas coisas acontecem rapidamente, né? Aí faz parte, né, Arícia? Mas, muito obrigada, viu? De toda e qualquer forma, quero avisar a vocês que julho, né, como eu disse antes ali do nosso intervalo comercial, é marcado pelas férias da criançada. Pois é, muita gente não sabe, gente, mas esse recesso é de extrema importância. Sabe pra quê, gente? Pra saúde mental das crianças. Pois é. E aí, pra gente entender um pouco mais sobre esse assunto, né, sobre tudo isso, o que é que acontece, o que é que não acontece, a gente tá aqui com a psicóloga do SEI, a Arícia Guzmão. Seja muito bem-vinda, Arícia. Bom dia pra você. Prazer tê-la conosco aqui no nosso programa, pra gente falar nesse período aí que às vezes é um pouquinho complicado ali pra família se organizar, né? E ainda tem essa questão ali da saúde mental das crianças, que hoje em dia isso é... Acho que de qualquer coisa, o mais importante é isso, né? Essa saúde mental das nossas crianças. Seja bem-vinda. Bom dia para você. Obrigada. Bom dia, Dresa. Bom dia, Edivan. Obrigada por abrir esse espaço, né, novamente, para a gente falar um pouco sobre as nossas crianças, né? E realmente, né, como você falou, essa fase do descanso, né, do recesso, é extremamente importante para o desenvolvimento integral da criança. Sim. A gente coloca a pausa, né, na psicologia, nos estudos sobre educação, como um dos componentes do desenvolvimento. Tanto do ponto de vista cognitivo, como emocional, que é um tema que está muito em voga hoje, porque, de fato, a gente vê um aumento enorme das sintomatologias relacionadas à saúde mental. E aí, nesse período de férias, o que a gente pode fazer? O que é importante ali para a criança? Trabalhar o que na criança para que a gente mantenha essa saúde mental 100%? É justamente nesse ponto que a gente... que eu pensei em trazer aqui uma temática para a gente conversar, que é que a gente não precisa trabalhar algo com a criança. Pelo contrário, essa fase do recesso escolar é uma fase de desaceleração. Então, sim, é justamente o oposto disso. Né? O que a gente pensa é que o não estimulação, quando eu falo de estimulação, eu falo de atividades pedagógicas, né, que estimulam o desenvolvimento cognitivo, né, que trabalham raciocínio lógico, linguagem, enfim. E é justamente ao contrário disso que a gente... mesmo. É exatamente isso que as crianças precisam nesse recesso, né? E esse relaxamento, né, vocês sabem que não é necessariamente ficar com o corpinho dele parado, sim, da criança. Ócio, digamos assim, isso, né, Arícia? O ócio é extremamente importante para a criança, só que esse ócio, para a gente, muitas vezes é a gente ir para a praia, olhar para o céu, fazer alguma coisa assim. Para a criança, o ócio tem também um movimento. Então... Quando a gente fala dessa temática de ócio, de descanso, de desaceleração, a gente fala de momentos e oportunidades para que a criança possa se expressar, né, e se colocar de forma mais livre. Ou seja, o que a gente chama de brincar livre, né, um brincar desestruturado. Então, brincar, oferecer... É importante que nessa época do ano as famílias ofereçam para a criança situações, né, oportunize contextos em que ela possa se expressar de forma desestruturada. Porque, veja, as crianças passam 4 meses em aula, sim, sendo estimuladas, né? E uma estimulação positiva, porque aquilo diz aquele crescimento. E aí a pausa por 2, algumas escolas 3 semanas, né? E aí depois tem mais 4 meses de uma hiperestimulação, né? Que é necessário, que é extremamente importante. Então, nesse intervalo, é importante que ela não seja estimulada, que ela descanse, que ela relaxe o corpo e a mente. E relaxe dessa forma. Então, a coisa de a criança, de repente, ir para um parque, né? Ir para a piscina. Fazer o que gosta, ir né? para a praia. Brinquedinhos, joguinhos. Esses brinquedos que a criança tem em casa, né? Que estimulam também, assim, uma coisa que só o tédio é capaz de estimular na gente, que é a imaginação. Né? Então, só quando a gente não tem algo é que a gente consegue imaginar outras possibilidades. Isso é uma habilidade que é de forma muito indireta, né, trabalhada no momento de descanso. Talvez até fugir um pouco da obrigação, né, Arícia? Isso. Aquela obrigação Perna de estar estudando, sorvete, fazer o dever de casa, né? Isso, com certeza. A gente fala da fluidez, né, das férias, quando diz isso. Então, a família poder oportunizar a flexibilização, né, dentro do limite saudável, de horário de dormir, de acordar, de alimentação, né, de comer coisas que, às vezes, na rotina a família não deixa que a criança coma por uma questão de saúde mesmo, né, mas poder flexibilizar isso. ABT,
besteiras, né? As besteiras, As exatamente. baganas, como o povo Nós estamos fala. falando, vamos aqui, em faixas etárias, né? Falando nas crianças da educação infantil, mas tem também os outros, né? De uma faixa etária mais avançada. A lição é a mesma. A lição A é regra a mesma. é a mesma. A gente... De acordo com a idade, você fazer aquilo que está dentro da sua idade, né? Relação, os outros já vão para uma festinha, né? Pegar As um resenhas. Cineminha. E aí, Paquerar. e aí é você esvaziar, né? Esvaziar a lixeirinha. Isso. Exatamente. É isso mesmo. É como se a mente, né, desse uma esvaziada para poder encher novamente. E todas essas atividades que a gente está falando são importantes, né? Então, quando a gente fala de crianças muito pequenas, né, ali de zero não, né, 1 ano, que às vezes eles entram já cedinho na escola com 1 aninho, até 5, 6 anos. Ali, no começo, eles não vão muito para casa um do outro, mas eles podem descer para brincar, né? Descer para brincar, que eu falo em contexto de pessoas que moram em condomínios fechados, Sim, né? sim. Descer para brincar no parquinho, ir para a praia, ter outras experiências sensoriais sem ter a coisa do horário, né? Tão rígido. Ali por volta dos 4, 5 anos, eles já começam a ir para casa dos outros, por exemplo, né? Então, eles podem, de repente, ir para casa de um primo, que não tem tanto contato durante o período letivo, por causa dos horários, né? A gente vive hoje num momento em que as crianças têm muitas atividades durante a semana. Então, às vezes, é difícil que esses vínculos sejam fortalecidos. Os coleguinhas da escola também, para fazer essas atividades que parecem que não é nada, mas é tudo, é extremamente importante. É importante, Alice, mudar a rotina? Sair daquela rotina que a criança tá ali? Olha, eu acho que tirar a coisa da obrigação, da obrigatoriedade. Porque a gente também precisa ter em mente que as famílias, né, muitas vezes os pais precisam continuar trabalhando. Sim. Né? Então, às vezes, alguns conseguem flexibilizar os horários de trabalho e outros não. Então, às vezes, o horário de alimentação precisa ficar um pouco mais rígido, né, de acordo com o funcionamento familiar, por exemplo, o horário de acordar, de dormir. Mas existem outras formas que a gente pode flexibilizar, como ir para casa de uma avó, de um tio, de um primo, né, como eu ia falando, de um amigo, enfim, né, dentro do que é possível dentro dessas... Da logística, né, de cada família. Os pais que trabalham é onde entra o avô, Sim. onde entra a avó, Isso. onde entra O suporte, tio, né? Ali os suportes. aquele suporte. À noite, que é um tempo mais que você dispõe quando chega do trabalho, dá mais atenção, né, ir conversando, ir brincando. A mãe sabe o tipo de joguinho, o tipo de atividade, correr, brincar de tica, brincar de coisa. Enfim, Queimada, criar, que você trouxe aqui. Enfim, e essas brincadeirinhas de correr, né, para você também não... Né, até aquele exercíciozinho, né? Enfim, a mãe e o pai sabem o que a criança gosta e você estimula isso aí. É muito importante, né? Aproveitar ao máximo desse recesso, dessas férias, né? Não, os políticos também têm os seus recessos, né? Pois é. Recessão maior do mundo, que é para... Né, muito problema, né? Isso. Coisa. Então, mas as crianças, acima de tudo, nessa faixa etária, ela é importante também você ir regrando e se acostumando, né? Com o tempo do tempo, né? É o tempo de estudo, o tempo de lazer, o tempo de brincar, o tempo de ficar com as pernas pro ar, de dormir até a hora que quiser, enfim, né? Fazer aquilo que a criança deseja fazer. Isso. E à noite, né, como você mencionou, às vezes a família consegue ter aquele horário à noite. A criança no recesso está mais descansada, né? Então, Sim. às vezes, no turno da noite, por mais que a família não consiga flexibilizar o horário de trabalho, etc e tal, consegue, pelo menos nesse horário da noite, a criança está mais descansada para brincar, para curtir, para fazer um lanche, né, para dar uma volta. Então, também... Eu mesmo como avô já vou fazer minha pauta. Eu vou fazer minha agenda. Faça. Né? Vou pegar, tenho 2 netas, vou ali, shoppingzinho, sorvetinho, brincar, montar aqui e fazer bem. Avô é bicho danado, né? Preencher uma lacuna que o pai, as mães, por estarem trabalhando, não tem condições, né? Então, você que é avô, que é tia e tal, vamos preencher também aí, né? Um pouco, que os meninos são doidos por avô, porque o avô deixa tudo, né? Né? Deixa tudo, né? Deixa suas filhas ouvirem isso aí.
Deixa a filha ouvir. Estragar um pouquinho e fazer com que... E tudo isso são memórias, né? Memórias, as épocas de férias exatamente. são construídas muitas memórias, né? Eu estava me preparando para esse momento e lembrando também das minhas memórias de infância, né? De férias, de ir para o interior com meu avô, de ir trabalhar com um tio. Essas coisas assim que é isso, que fica, né? Que é o que fica. Existe algum tipo de dado, Arícia, com relação a essa importância, né, da saúde mental em si como um todo, desse período de recesso que é necessário para a nossa cabeça, para o nosso cérebro? Existe algum dado com relação a isso? Existem muitas pesquisas, né, sobre isso. A infância em si já é um foco de pesquisa muito grande, né? Mas ano passado saiu uma pesquisa do MIT e da Harvard, né, Universidade dos Estados Unidos, que fala que um cérebro descansado, ele é capaz de reter mais informações e consolidar melhor o conhecimento. Então eu achei isso tão interessante para trazer, porque eu acho que isso valoriza, né, ainda mais uma instituição tão séria falando sobre isso. Valoriza ainda mais o poder do ócio, do tédio, do descanso, principalmente quando a gente fala de crianças que são crianças que estão em construção. O corpo está em construção, a mente está em construção, o emocional está em construção. E aí a gente, como eu ia falando lá no começo, a gente fala um pouquinho sobre a imaginação, né? Sim. Então, imagina que o tédio, ele é capaz de nos dar a imaginação, fazer com que estimular isso na gente. Se a criança sai, que é super ocupada nas férias, né, com atividade, com muitas atividades, enfim, ela sai diretamente de uma situação de ócio, de tédio e vai para a brincadeira, ou vai diretamente para o estímulo, né? Então ela perde o meio do caminho, que é a imaginação, que é ela poder, né, pensar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se a família enche a criança de atividades, que são atividades mais estruturadas, né, como aula de pintura, aula de... Bora pra natação, menino! Exatamente, colônia de férias. Veja, eu tô falando isso de um cenário ideal, né? Sim, sim. E aí a gente perde essa habilidade que pode ser trabalhada e que é tão importante, né, para o retorno e para o retorno das aulas e para o desenvolvimento global desse indivíduo. Sim. Né? A gente chega a falar até, você fazendo essas colocações, Arícia, eu pensei na questão até mesmo da solidão, né, de deixar ela ali um pouco sozinha, né, no mundo dela. Não sei se você... Tô muito novinha, mas tinha um mundo de Bob, né? Antigamente. Conheço. Pois é. E era muito legal, porque ele tinha um mundo dele ali, né? O mundo das brincadeiras, que levava muito a isso, né? A essa imaginação, a trazer um pouco, né? Dessa solidão, mas uma solidão criativa, digamos assim, né? Exatamente. É bem por aí mesmo. Né? Hoje em dia, como eu estava falando também no começo, as crianças são hiperestimuladas. E aí a gente fala de um movimento contemporâneo. Né? Que a gente é super estimulado a todo momento. Então, a gente está sempre no celular, a gente almoça ouvindo um podcast, a gente está sempre sentindo a necessidade de receber diversos estímulos, né? E para um cérebro em desenvolvimento, isso é péssimo. Não é bom, né? Isso é bem prejudicial mesmo. E a solitude, né? O poder estar sozinho sem estar abandonado, né? Isso. Ele faz com que a criança possa ir para esse mundo da fantasia, possa criar, né? Que é isso que a gente vê que as crianças, às vezes, né, estão perdendo. A gente observa isso empiricamente, né? Eles vêm perdendo essa condição, essa habilidade devido a uma hiperestimulação. Então, é muito difícil você ver hoje uma criança que esteja num restaurante observando as outras pessoas, observando o comportamento de um garçom, de um cozinheiro ou da família, ouvindo a conversa ali de adultos e participando. Normalmente, a criança está no celular, né? Então, nem no momento, às vezes, de lazer, durante o período letivo e tudo, as crianças estão tendo a oportunidade de descansar, né? E aí, Arícia, você falou do celular. Isso. Como é que a gente pode se livrar a criançada do celular? Até quanto tempo é saudável, né? Como substituir, porque realmente fica aquele mundo ali, você e o celular, né? O celular e você, enquanto você podia estar fazendo coisas mais lúdicas, né? Com outras brincadeiras, ocupando, enfim. Isso. Tem eu sei que tem muitos estudos e tal, mas alguma técnica, alguma coisa, como é que a gente pode fazer para livrar pelo menos alguns minutos a criançada do celular?
Olha, falando de uma forma muito honesta, eu acho que a primeira pergunta que a família precisa se fazer é: por que eu preciso que a minha criança esteja ocupada? Né? Então, assim, por que eu preciso que ela esteja sempre desconectada do mundo e conectada num celular? É porque eu estou trabalhando muito e estou sem paciência de brincar com ela? Né? É porque eu estou querendo ter um outro momento? Porque eu estou com dificuldade de me conectar com essa criança? Porque é isso que eu acho que a gente tem que pensar antes de olhar para o celular. Por que esse celular está na frente da criança? Né? Então, assim, a tecnologia está aí e a gente precisa usá-la de uma forma saudável, de uma forma em que a gente possa trabalhar com isso, que a gente possa não ficar alheio, mas ter uma boa relação. Sobre dicas, né, de como a gente diminuir o uso de celular, né, para criança, a gente tem diversas possibilidades. A gente tem caderninhos de desenho, que hoje em dia a gente quase não vê as crianças usando, mas que era muito comum. Pintando, colorindo, né? Fazendo alguma coisa nesse sentido, assim. Exato. Eu me lembro de adorar ficar com... Eu dou demais caderninho para desenhar. Pois é. 100 páginas, 50 páginas. Que é bom demais. E é uma delícia você fazer isso junto da criança, historinhas, por exemplo. Elas adoram. Exato. Então, assim, quando a gente tá numa mesa de restaurante e tá com a criança e ela tá no celular, por que não chamar a criança para conversa? Esse é o momento que a gente pode trabalhar a questão da moral, da ética, contando uma história, né? Falando de uma coisa, falando de outra. Mas, assim, às vezes a gente adultiza muito os momentos sociais e exclui a criança desse lugar, de estar ali, de participando de forma ativa, dentro daquele contexto. Sim. Então, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é bem por aí, assim, por que eu preciso que essa criança esteja com o celular? Né? Por que eu preciso que ela esteja desconectada do contexto que ela está? Por que não introduzi-la? Né? É isso. Atividades lúdicas, né? de caderninho de desenho, tem aqueles livrinhos tem joguinhos, tem vários. Você vai na loja de brinquedo, ou até na internet, você vê diversas formas de brinquedos portáteis, né? Para você levar e você brincar com a criança. E também, por que não criar algo ali naquele momento? Um palito de dente, com guardanapo, né? Com tudo. Ou inventar a história de quem está passando. Eu não sei, mas assim, são várias coisas que a gente consegue fazer. Tem uma idade certa, correta, para a criança passar a usar o celular, que eu vejo todo menino pequenininho. Nossa, já nasce assim, né? Já nasce sabendo passar as coisas. Né? Sabe mais do que eu até. Pois é, e o pior é que tem famílias que acham bonitinho, né? Que acham legal. Olha como ele sabe fazer tudo já no celular. Já sabe mexer no celular, né? E aí a gente, que é da área, fica... Mas respira fundo, né? Uma conexão cerebral muito grande, né? Porque lhe cria uma dependência do celular muito grande, né? Você tira de outras atividades mais... que socializam e prende a criança ali naquele quadradinho ali do celular, né? Quadradinho de celular. E aí, Edivan, assim, eu acho que até 2 anos a criança não precisa estar para o seu desenvolvimento ou para se conectar com o mundo, enfim. Não se faz necessário ela usar o celular. Nem TV. Nem TV. Não é o cenário ideal. Não é recomendado. Não é recomendado, exatamente. Né? Mas ali, a partir dos 2 anos, tem algum limite de minutos, assim. Seria por volta de 15 minutos diário. Nossa! Entendeu? E essa não é a realidade que a gente vê. A partir dos 5, 6 anos, a gente pode começar a estimular a criança a usar a tecnologia, usar o tablet ou, de repente, um celular, que o celular é o pior de todos. Por quê? Por causa até do foco, né? Então, a criança fica ali com o celular muito pertinho, as letras são muito miudinhas, a gente vê, assim, um índice altíssimo, né, de crianças agora com dificuldades visuais mesmo por causa disso, né? E, enfim, mas a partir de 5, 6 anos a gente consegue ensinar a criança a usar os recursos tecnológicos de maneira correta. Para fazer uma pesquisa para a escola, de algum projeto, ou para tirar uma dúvida, né? A gente tem aqui a Barça, por exemplo, que era onde a gente estudava e tirava informações. Pois é. E a gente tem aí a tecnologia, né? Então, por que não usar o celular como a gente usava a Barça? Sim, né? Sim. Agradecer a audiência aqui da doutora Iana, né, que é mãe do Docílio, eu tô ouvindo, tá viu? Tá vendo? Eu disse a você. Se liga aí, monte sua programação. Eu avisei. Monte sua programação aí de férias. Ai, Iana, olha, tem gente que vai levar puxão de orelha quando chegar em casa.
Nosso querido lá de Monte Alegre, o Jardson Silva, tá dizendo assim, bom dia, o banho de chuva é bom nas férias. Vejo tanta gente reclamando que não pode tomar banho de chuva. Bom demais, bom até pra gripe. Mas quer queira, quer não, é uma Já atividade tomou, Arícia, dessa, banho de né, chuva? Arícia? Com certeza. É, bom demais. Na bica, É bom rapaz. demais. Toma banho de bica. Que é quando é aquela chuva torrencial, Nossa, você chega a bicona vendo A batendo na nossa cabeça. inteira grande, mas era briga pra ficar embaixo. É bom demais. São as Sem memórias, né, Andressa? Pois é. Muito positivo. Banho de chuva é bom demais. Ixi, é muito claro com responsabilidade, né, gente? Interior, Isso leva aí, coxa de jumento. né? O menino chega em casa, já enrola na toalha, pronto. Dá um Pronto, banho quente. exatamente. A minha primeira neta, quando nasceu, o primeiro presente que eu dei a ela foi o livro de Lusíades, de Camões. Não sei se ela vai ler nunca, mas como é a raiz da nossa língua e tal, português, eu digo, pronto, vou dar ali, vou ter assim, um oferecimento dizendo leia, viu? Mas isso para estimular a leitura, né? Estimular. E gosto muito de dar livros, de historinhas e tal, porque vai fazendo você despertar, né? Cada livro que você lê, cada historinha daquela, uma coisa fica gravada, né? Sim. Uma questão ética, questão de respeito à pessoa idosa, respeito aos animais, enfim. Cada livrinho fica, né? E menino tem uma memória espetacular, né? Memória espetacular. Depois peço para contar e tal. Então isso, acho que nas férias é perfeito agora para... Então, mães, curtam as férias, Pois siga aí algumas regrinhas. As dicas, Não fique no celular e seu filho no outro. Né? Dispense também o seu celular um minutinho para dar atenção para os seus filhos aí. Curtir um pouco essas férias. Final de semana, pega o beco. Né? Pois é. E quero semana... ressaltar aqui que Ana tinha mandado uma mensagem pra mim também aqui. Também Tava foi? dizendo, bom dia. Eu estou ouvindo esse avô que estraga, viu? Botou uma risada. Tá dizendo que tá de ouvidos atentos aqui, Estraga viu? mesmo. Obrigada, viu, Iana, pela sua Vamos mensagem. lá pra casa, tem direito a tudo. Ó, o pessoal tá falando aqui também lá no nosso chat, né? Ronaldo Lamas tá dizendo aqui, infelizmente as crianças de hoje não querem nem ler, só querem um celular. Já nascem pedindo a senha do Wi-Fi. É verdade, Ronaldo. Infelizmente, né? Infelizmente. Deixa eu ver quem mais aqui. Aí ele tá dando até dicas aqui, ó. Ensinar elas a fazer uma pipa. Adorava pipa. Adorava quando eu era criança. Jogar piloca. Andresa, e até sobre essa coisa da leitura, né? O costume e o hábito da leitura tem muito a ver com isso apresentado para a criança. Então não adianta você colocar um livro na frente da criança e ficar aqui num tablet ou na televisão. Sim. Então a afetividade em torno disso faz toda a diferença para o hábito da leitura. Olha, Ed Suartes trouxe uma informação aqui pra gente, Edivan. Bom dia, Tribuna Livre. As escolas estaduais voltaram hoje. Olha e a aí. turma do 7º A da Escola Augusto Severo, que minha filha estuda em tempo integral, só tem aula até às 12 horas. Tem informação aqui do José Edivaldo. E ele tá dizendo assim, outro problema, desde março não tem professor de português para a turma do 7º A da Escola Estadual Augusto Severo em Petrópolis, né? Traz a informação e até uma certa denúncia aqui também, né, com relação ao ensino aí das escolas estaduais. No canto falta português, no outro falta matemática, no outro falta geografia. Pois e por aí né? vai ficando essa coisa com essas lacunas que só faz com que a nossa educação fique numa lanterna eterna. É muito difícil, né, para a escola pública você ter que enfrentar sempre uma movimentação grevista, sempre tem escolas que meninos já no fundamental que mal assinam o nome. Mal assinam o nome. Não é invenção, não. E o pessoal que está na universidade, que não sabe direito as regras do português, que tem uma dificuldade enorme ali, porque não teve realmente uma base bacana, entendeu, na É escola. engraçado que enquanto mais você aumenta os recursos e as verbas orçamentárias para a educação, mais a educação cresce. Tem alguma coisa errada no Acontecendo, formato né? pedagógico, enfim, tem alguma coisa errada, né? Porque recurso tem. Pois é. Os maiores índices de destino para a educação do nosso orçamento, mas a educação
Quem não? Deixando a desejar, né, Divan? Ó, Cíntia Pérez está conosco também, Mundo de Bob, muito bom, era maravilhoso, adorava assistir também. Quem mais fala aqui com a gente? A Gabriela Flor, tá dizendo essa psicóloga maravilhosa. Olha aí. É verdade. Arícia, final da mitologia grega. Né? O Ronaldo Lamas está também dizendo aqui que ele os primeiros livros dele ali foram O Pequeno Príncipe, As Viagens de Gulliver, que ele ganhou lá aos 6 anos e até hoje, ó, ele curte ler. Ronaldo é novinho. O meu tempo era cartilha Sarita. Oh, meu Deus. Mas olha, quero agradecer. Bicho folharal. Menino. Era uma historinha que tinha que eu nunca esqueci. Foi? Cartilha Sarita, cartilha da ABC e a tabuada. Muito bem. E palmatória nas mãos. Ai, Jesus. E ficar de joelho. No milho? No milho, quando você errava 2 mais 2. Mas a gente já ultrapassou aí essa metodologia, viu? Graças metodologia... a Deus, Edvan. Tá bem ultrapassado. Né? Graças a Deus a gente evoluiu bastante nesses estudos. Que bom, né? E aí, juntando todo mundo ali, a escola, os pais, a família, a gente consegue ali fazer um ambiente bacana, né, pra criança, né, Arícia? Trazer essa importante lição que é, né, a vida. Eu ainda tenho umas marcas de cocorote que a mãe dava na lição. Porque chegava na aula, ela ia revisar, né? Perguntar tudinho. Saber, né? Menino, cada erro era uma cacetada na cabeça. Tem uns afundamentos por aqui. Oh, meu Deus, diga isso não. Dona Maurício está escutando o programa. Ah, já. Olha... Mandou um abraço pra você. Foi? Dona Manda o outro pra ela, um abraço apertado. Figura. Eu sei. Eu sei. Mas, ó, quero agradecer a Arícia Guzmão, psicóloga lá do SEI, gente. E o que é mais importante, né? Você também pensar numa ótima instituição, né? Pra você deixar lá o seu filhote com segurança. Porque, ó, esse final de semana eu tava vendo aí uma reportagem de uma escola, né? Que a gente vê isso com muita tristeza, né? Uma escola que estava tratando ali as crianças de uma maneira extremamente inadequada, né? E a gente precisa estar atento a isso também, ali, né? É para fechar e prender, né? Porque nossa, isso com não certeza. se faz com esse tipo de tratamento. Que educação você está oferecendo para uma criança que vai ser cidadã amanhã? Você está passando exemplos de violência, de maltrato, né? De desrespeito à pessoa humana, né? Crianças que para fazer cocô no ralo. Nossa, meu Deus. Bater na criança para prender a criança ali numa como era? Uma pilastra ali, né? Prenderam a criança. Nossa, enfim. A gente não gosta nem de falar desse tipo de coisa aqui, que Ave Maria, né? Mas, enfim, é porque você tá atento, né? E ela tá dizendo isso aqui porque ela foi aluna do SEI. Pois é, né? Olha. As minhas 3 filhas. E parabenizar também a funcionária lá da escola, que eu não sei se vocês ficaram sabendo aí da situação em si, mas que a funcionária teve uma resiliência para... né, respirar fundo, gravar ali para poder chegar depois com provas, né, e realmente denunciar, né, o que estava acontecendo ali dentro daquela escola, né. Arícia, muito obrigada, viu, pelas suas dicas. Eu acho que é de suma importância a gente trazer essas dicas para os pais, para a família como um todo, como eu já disse anteriormente. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no nosso programa, viu? Prazer. Muito obrigada pelo espaço. Ó, a gente vai pro intervalo.